Quem vai responder o que é a natureza é ele, Antônio Martins, está aqui, grande Antônio Martins, editor do Outras Palavras. Bom Olá, dia, Antônio. Mauro. Bom Bom dia, dia. Maringoni. É um prazer estar com vocês aqui, tentando decifrar esses enigmas. E mais importante, tentando encontrar as alternativas, né, Mauro e Maringoni? Tenho a impressão que da onde não se espera, de onde não se espera nada, não vem nada mesmo, mas da onde se espera bastante, às vezes não vem. E a gente tem que pensar como construir uma outra pauta. Há sinais muito fortes de que o governo, pelo menos na situação atual, está muito rendido a dois demônios, para usar a brincadeira do Lindbergh, a brincadeira não, a metáfora bonita dele. Um demônio é a ditadura financeira, né? Expressa pelo Banco Central, pelo presidente do Banco Central. Tentativa de contentar a oligarquia financeira, o rentismo, as pessoas que enriquecem às custas dos 200 milhões de brasileiros. E o outro é a casta política. Eu acho que a gente realmente deve usar essa expressão. O Congresso Nacional não é a expressão da democracia. O Congresso Nacional se transformou por uma série de retrocessos que está relacionado com as emendas parlamentares, está relacionado com o poder completamente tirânico do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado. Isso não era assim 20 anos atrás. Eles pautam, eles definem a pauta das votações praticamente por decisão pessoal. Antônio, essa questão que você traz é interessante, porque ontem à noite, meio de supetão, foi todo mundo pego de surpresa. Foi aprovado um projeto na Câmara, vamos ver se o Senado nos salva. Interessante isso, né? Porque, historicamente, a Câmara sempre foi a casa do povo e o Senado a casa das elites, né? A casa para combater os arroubos populares na Câmara, né? Inverteu agora, né? O que pode nos salvar, eventualmente, é o Senado. A Câmara aprovou ontem à noite, chocante, por 252 a 163, um projeto feito por esta parlamentar que vocês estão vendo aí, chamada Dani Cunha, que é filha do Eduardo Cunha, que pune discriminação contra político. É um projeto para chantagear banco, porque se banco não conceder empréstimo para político, tem uma série de punições a banco, e para punir quem critica políticos. Você pode ter 4 anos de prisão por criticar algum político. E é muito curioso esse sentido da casta que você traz, Antônio. Essa foto aí foi no dia da posse da Dani, mas eu tenho visto aqui em Brasília, tenho acompanhado. O Eduardo Cunha é um semi-parlamentar hoje, ele não conseguiu se eleger. Mas você vai lá, o gabinete da Dani Cunha, quem fica na sala da deputada, é o pai, é o Eduardo Cunha. Tem fila de deputado para falar com ele todo dia. Ele está voltando a ser um dos homens mais poderosos do Congresso Nacional. Então, você opera numa lógica que Eduardo Cunha, Lira, Elmar, Aguinaldo Ribeiro. Essa ideia sua da casta, Antônio, me parece que vai fazendo sentido. Agora, é muito revelador uma entrevista que foi divulgada ontem do vice-presidente nacional do PT, o Wellington Quaquá, do Rio de Janeiro, que ele passa o pano para o Arthur Lira, diz que o Arthur Lira é um ótimo deputado, que o Arthur Lira quer estabilizar o país, quer se entender com o governo, mas a definição dele do Lira é o seguinte: o Lira age como uma espécie de presidente do sindicato dos deputados, mas ele não fala isso criticando, ele fala isso exaltando o Lira, como se deputado fosse uma categoria profissional e não representantes, como o Antônio falou, da democracia, representantes do país, do eleitorado, enfim, dos variados interesses aí das várias classes sociais do país. Não, é uma categoria profissional, é um emprego, e aí tem o presidente do sindicato que vai lá reivindicar, tem a pauta de reivindicações, e parece que ele está chegando no patrão, que seria o governo federal, com a pauta de reivindicações para beneficiar o deputado. O sindicato dos deputados é isso, o Quaquá legaliza essa situação fisiológica nessa definição para lá de infeliz, que podia ser uma piada, mas não é uma tragédia quando ele coloca dessa forma.
Eles agem como uma casta. Esse projeto que você falou, Mauro, de ontem, é a demonstração claríssima do espírito de casta, porque evitar que o banco faça discriminação com alguém, ou evitar que alguém sofra injúria, calúnia, difamação, já existe um conjunto de leis para isso. As mesmas leis que valem para os deputados, que valem para qualquer um de nós. Qualquer discriminação desse tipo é odiosa. Não tem a mínima necessidade de estabelecer uma lei tratando isso especificamente no caso dos parlamentares. É uma tentativa de criar um privilégio, evidentemente, porque a lei que vale para o deputado contra discriminação nos bancos não pode valer para você, para o Maringoni ou para mim. Agora, essa casta, ela age à semelhança de uma quadrilha. Por quê? Eu acho que, inclusive, a gente tem que estudar esse poder exagerado que os presidentes das casas têm. Ele tem a ver com isso também, porque foi preciso criar uma figura que centraliza, é o chefe dessa casta, outro nome que a gente queira dar, centraliza as reivindicações e as extorsões que eles realizam em relação ao executivo. Então, quando você acompanha, você cruza os dados das votações importantes no Congresso com as liberações de recursos das emendas parlamentares, você vê que os parlamentares funcionam com dinheiro. Eles votam movidos pelo dinheiro. Tudo bem, não é um dinheiro que vai para o bolso deles diretamente, mas é um dinheiro que vai... Não necessariamente. Que vai alimentar as suas bases eleitorais e o seu negócio de reeleição. Isso é política. Como é que a gente pode dizer que isso é um mecanismo de funcionamento da política? Eu acho que no caso da Anísia tem relação total. Tem vários outros aspectos, mas um dos aspectos é o fato de que o SUS é municipal, mas todos os municípios dependem, para fazer funcionar a saúde nas suas cidades, dependem de verba federal. Quem controla o Ministério da Saúde pode fazer como a Anísia tem feito, que tem... Outro dia tinha uma matéria no Valor muito importante, mostrando que ela faz... Primeiro, ela regulamentou as emendas parlamentares. Agora não é mais qualquer coisa, não pode ser... Os valores para cada município são limitados em relação à população, diferente do que acontecia no Ministério da Saúde do Bolsonaro, mas ela, sendo obrigada, porque ela não pode se negar a atender as emendas parlamentares, sendo obrigada, ela tem recebido, é a ministra que mais tem recebido os parlamentares, de longe, segundo mostrou uma matéria do Valor. Mas eles não querem isso, eles querem alguém que haja à semelhança de chefe da quadrilha, liberando, e isso aí vai ter um impacto muito grande nas eleições do ano que vem, que nós estamos há um ano e pouquinho, nós estamos há um ano da campanha. Então, quem controla o fluxo de recursos do Ministério da Fazenda, se não for alguém reto como a Anísia, pode, por exemplo, liberar para aqueles municípios em que o prefeito é amigo e secar aqueles municípios em que o prefeito é adversário. Essa é uma das razões. Essa discussão, acho que me parece que precisa entrar na ordem do dia, de fato, que se você traz sobre esse tema das castas. Olha que interessante. O mesmo Quaquá, e vou dizer, o Quaquá não é que o Quaquá é um cara folclórico, não, o Quaquá é o dono do PT do Rio de Janeiro, é vice-presidente nacional do PT, é o coordenador da bancada fluminense do PT na Câmara dos Deputados, é um sujeito influente do PT, influente do PT. Este mesmo Quaquá fez o elogio desse sistema de gestão do Estado brasileiro pelas emendas. Né? Ele dizia, não, é fácil ganhar aqui na Câmara, é só distribuir emenda, a gente ganha todas as votações. Mas não é que ele fala isso como crítica, ele fala isso como elogio. E olha que interessante, este projeto que foi aprovado ontem, estou falando isso para a gente discutir esse tema da casta, lá na Câmara, teve 43 votos a favor do PT, só 11 contra. Só a bancada do PSOL votou integralmente contra este projeto. Digo mais, a Anísia, nos bastidores,
ela tem reclamado, claro, dessa boca aberta, né, insaciável dos parlamentares do Centrão, mas ela tem dito também que tem parlamentar do PT que é tão ou mais agressivo que o parlamentar do Centrão para buscar essas verbas. Então, você tem hoje a casta parlamentar, você tem a casta militar, você tem a casta do judiciário, e aí ficamos nós defendendo o sistema. Não, o Metrópolis, o site Metrópolis, outro dia, já tinha trazido essa constatação de que metade da bancada do PT é plenamente a favor do orçamento secreto, do instrumento que possibilita isso tudo. Agora, eu quero falar aqui, e vou ter que me despedir, porque eu tenho que... chegando aqui na minha hora, mas eu quero só lembrar o seguinte: esse tipo de coisa, a constituição de uma casta, isso que vocês estão falando, esse favorecimento, o Lira agir como presidente de sindicato e tal, reforça algo muito grave na população, que é a aversão à política. Quer dizer, você cria um clima de desencanto, e isso se manifesta nas eleições, não porque a democracia vai melhorar, porque as exigências populares vão ficar mais sofisticadas, vão ficar mais agudas e tal. Não, é um rechaço à política. E aí, quando chega as eleições, eu voto em qualquer um, ou eu não voto, aumenta a abstenção. Isso não favorece a democracia. Isso, ao contrário, retira a legitimidade do sistema democrático e abre espaço para qualquer aventureiro, para gente como Bolsonaro e para esses membros dessa casta que vocês estão falando. É extremamente perigoso isso que está acontecendo para o funcionamento do sistema democrático. Então, você passa a ter... qualquer um chega lá e faz o que quer. Gente como Nicolas, aquele Nicolas de Minas, e outros que não têm a menor cerimônia para explicitar o que querem. Aproveitar o Maringoni aqui... Por tudo que vocês estão dizendo, veja só, parece muito improvável esperar que parta do PT ou do próprio governo Lula uma iniciativa de reforma política. Não tem como. Os fatos estão dizendo. Porém, não é por isso que essa bandeira pode ser abandonada. Talvez as mídias alternativas a gente deva se lançar a isso. Isso é a única maneira de você resolver a descrença de que o Maringoni estava falando de uma maneira positiva. Então, por exemplo, uma reforma política deveria acabar com as emendas parlamentares. Isso é uma novidade perversa, uma novidade terrível. A emenda parlamentar, que hoje eu estava vendo aqui os dados, é 1,2% da receita líquida do Estado. Hoje são 32 milhões de reais para cada parlamentar, para cada deputado. Senador eu não vi, mas deve ter mais. São cerca de 100 bilhões de reais, somando toda a casta política. Isso impede qualquer tipo de planejamento por parte dos ministérios. Como é que o Ministério da Saúde vai planejar as ações para melhorar o SUS se os recursos estão submetidos não a um planejamento racional, mas ao interesse de cada parlamentar? Às vezes o parlamentar tem um interesse para se reeleger de construir um posto de saúde que é completamente infuncional, mas funcional para o sistema, para a saúde do povo, mas é funcional para os interesses dele, para a OS que ele vai botar lá administrando, para o prefeito que vai realizar a obra, sabemos em quais condições, e que vai poder, com os recursos, se reeleger, entende? E por que não substituir esse valor por um verdadeiro orçamento participativo que fosse feito por meios eletrônicos, por exemplo? Uma das ideias. A pauta do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o túmulo da democracia, inclusive porque qualquer cidadão, inclusive os que não são desinformados como nós, qual que vai ser a pauta do Congresso Nacional no próximo mês? Alguém de vocês sabe? Quais são os temas para que a cidadania possa acompanhar os debates, se pronunciar, conversar com os parlamentares em quem votou, fazer com que os representantes representem? Ninguém sabe, é uma casta política.
Não existe pauta. A pauta é esse projeto que você estava falando, Mauro. Inclusive, a deputada Érica Cocai, que é parlamentar, mas não é da casta política, ela estava contando que a expressão dela, o projeto foi pautado na calada da noite. Alguém de vocês sabia que esse projeto ia estar em votação, ia estar em discussão? Não, chega o presidente da Câmara e, por conta das negociações que ele faz com seus pares e com grupos de influência, ele resolve colocar em pauta e aprova de uma hora para outra, sem debate, sem tramitação, sem nada. Como é que o povo pode respeitar essa democracia, gente? Então, nós precisamos começar a tratar disso, nós precisamos começar a tratar da revogabilidade dos mandatos, nós precisamos formular. Eu sugeriria o seguinte, olha, uma das coisas de que os governos do PT se orgulhavam, talvez se orgulhem ainda hoje, são os instrumentos de participação, as conferências nacionais. Eu acho que a gente devia começar a propor uma Conferência Nacional de Reforma Política, feita a partir das bases, a partir dos municípios, com amplo debate, com mecanismos de informação, aquelas coisas que a gente aprendia na escola, o que é um vereador, como funciona um vereador, o que é uma sessão da Câmara Municipal. Isso vai demonstrar quanto o sistema foi corrompido e como ele precisa ser reorganizado, inclusive com os mecanismos tecnológicos que nós temos hoje. Nós temos hoje mecanismos que permitiriam à população acompanhar a pauta do Congresso. A tecnologia não chegou, não tem no Congresso Nacional um sistema mínimo que um estagiário poderia fazer de criar uma agenda de quais serão os temas que estarão em pauta. É a coisa mais simples dos próximos dias. Não se faz porque interessa o sigilo, interessa as portas fechadas, interessa as negociações de bastidores. Agora, Antônio, vou liberar o nosso Maringoni, que tem outro compromisso, estou até atrasando ele já, agradecendo demais. Semana que vem continuamos o Maringoni. Olha, gente, segura, semana que vem tem CPI, vai incendiar, CPI do golpe, terça e quinta. Tem julgamento do Bolsonaro, quinta. Tem depoimento do Tacla Duran, segunda. Tem apreciação do nome do Zanin, na quinta-feira também. Semana que vem vai ser incendiária. E Lula vai ter uma folguinha, vai para a França e para o Vaticano, mas vai ter com certeza o aumento do cerco do Centrão ao seu governo. Então, semana que vem, Maringoni, fundamental tua presença aqui, mais uma vez. Gente, obrigado, um abraço a vocês dois, abraço a todo mundo que assiste o nosso café. Valeu. Tchau. Abração, Maringoni. Tchau, tchau. Antônio, vamos continuar junto. Estou achando esse tema da casta muito interessante. Muito interessante. É uma formulação que não tenho visto por aí. Porque o que acontece? Ao contrário, ou como a gente cantava nas ruas nos final dos anos 70, anos 80, durante a campanha das diretas já, né, como a gente cantava, o povo não é bobo. O pessoal reclama, o povo não sabe votar, o povo... Não, o povo vota naquilo que está ofertado para ele. O mercado do voto oferta esses parlamentares que estão aí. É o que chega para o povo sabe. E aí me preocupa, Antônio, o seguinte, esta percepção de que há uma casta política é uma percepção hoje enraizada na consciência popular. E não é? E quando o presidente Lula vem e fala, não, a salvação está na política, nós temos que defender a política, eu entendo o que o presidente Lula fala, mas ele se coloca como alguém que defende esta casta e deixa para a extrema-direita o ataque à casta política, sendo que a extrema-direita, ela talvez hoje está solidamente ancorada na casta política, evidentemente, mas deixa o discurso contra a casta política, que é um discurso com evidente eco popular, nas mãos da extrema-direita. A crise da democracia pode ser resolvida só de duas maneiras, né?
Uma é você destruindo a democracia, que é o que o bolsonarismo deseja e luta claramente para isso. Então, você mobiliza esse sentimento de repulsa que é legítimo da população, esse sentimento de repulsa contra as negociatas que são feitas permanentemente no Congresso Nacional para destruição. Então, esses políticos não servem de nada, tudo é uma roubalheira, vamos botar ordem na casa na pior forma. Existe uma outra agenda, que é você denunciar a deformação do Congresso Nacional e propor uma agenda de participação. O Congresso Nacional tinha que estar debatendo a Amazônia. Qual a discussão que o Congresso Nacional tem feito sobre a Amazônia? A única coisa é chancelar a cobiça do agronegócio contra as terras indígenas. Mas procure nos jornais ou procura no site do Congresso Nacional alguma discussão sobre como aproveitar a floresta em pé, que é o que todos os estudos científicos hoje mostram que é possível fazer utilizando a biodiversidade única que existe na Amazônia para a produção farmacêutica, para a produção de cosméticos, para produções de óleos essenciais. Cadê esse debate no Congresso Nacional? O que o Congresso Nacional está discutindo sobre o sistema de transporte nas metrópoles ou sobre a recuperação da infraestrutura de transportes nacional que está completamente devastada? O que o Congresso Nacional está discutindo sobre recuperar os direitos trabalhistas que foram arrasados no governo Bolsonaro e Temer, a ponto que hoje quem tem uma carteira assinada, ainda que com um salário muito pequeno, teme que daqui a pouco a sua profissão, a sua atividade vai entrar na plataformização e ele vai ser obrigado a realizar as mesmas atividades sem ter direito social, sem ter férias, sem ter previdência social. O que o Congresso Nacional está debatendo sobre isso? Então, o Congresso Nacional realmente é o túmulo da democracia. A pauta essencial, depois isso merecia, talvez a gente fazer um esforço conjunto de reportagem, mas mostrar como a pauta é uma pauta que nada tem a ver com os interesses da maioria da população. Antônio, diga. Perdão, olha que interessante. O Roberto D'Alessandro traz uma questão aqui, achei interessante. Então, se o povo sabe, o que explica o Tiririca e o Nicolas na política? Olha que interessante essa questão dele. Algo que vai contra o senso comum, inclusive do nosso chat, da opinião pública da esquerda. Quem é que disse que o povo errou ao votar no Tiririca e no Nicolas? Nós, os iluminados. O Tiririca e o Nicolas tiveram a percepção que a esquerda não teve. Eles tiveram a percepção de que era importante atacar a casta política. E eles encontraram eco desse discurso na população e tiveram votações expressivíssimas. Quando o Tiririca vai lá e fazia as palhaçadas dele para desmoralizar o Congresso, as pessoas estão dizendo, é isso mesmo, Tiririca, esse Congresso é uma palhaçada. Né? Então, eu creio que tem uma inteligência política na votação deles que não desmerece as pessoas que votaram. A gente se colocar numa condição de nós, os iluminados, não, tem que votar na Gleisi. Bom, mas se a Gleisi passa a ser identificada com essa casta política, nós temos um problema, né, Antônio? Eu acho, Mauro e Roberto, que melhor responde a essa questão é o slogan do Tiririca, lembra? Vote no Tiririca, pior não fica. E esse slogan foi comprado pela população porque, num certo sentido, num Congresso Nacional que é uma casa de negócios ou de negociatas, o Tiririca é um a mais. Então, um palhaço, pelo menos, é divertido. É muito mais divertido do que o Arthur Lira, por exemplo, e muito mais inofensivo. A saída qual é? É você criar condições, porque existe a possibilidade, eu estou convencido que o debate político interessa a população. É possível
suscitar questões que mostram a importância das decisões políticas. Eu vou dar um exemplo, que acho que a gente estava discutindo na semana passada. Os juros. Não só os juros do Banco Central, que são escorchantes, 13,75% ao ano, mas os juros que a população, as pessoas mais pobres, a classe média, os pequenos empresários pagam, que começa de 70% ao ano, mas pode chegar a 200%, pode chegar a 300% no rotativo do cartão de crédito, do cheque especial. Quem que está defendendo a população? Quem que está suscitando essas pautas? Que políticos que estão propondo alguma coisa para voltar a limitar as taxas de juros, para acabar com as cobranças abusivas? Eu acho que existe. Quem está debatendo as questões do direito às cidades, por exemplo? Quem está debatendo a necessidade de impedir a privatização dos espaços públicos, como os parques públicos? Aqui do Ibirapuera, os shows que eram gratuitos hoje custam 200, 300, 400 reais num espaço público. Que lei está sendo proposta para proibir esse tipo de prática? E quem disse que esses temas não interessam à população? Então, quando a democracia, em especial quando a esquerda entra nesse jogo, a partir dos exemplos que o Mauro e que o Maringoni estavam dando, ou seja, quando passam a acreditar também que o Congresso pode legislar em causa própria e pode esquecer dos temas populares, quem está discutindo no Congresso a necessidade de um conjunto de obras para recuperar a infraestrutura de transporte das cidades e para garantir emprego digno para milhões de pessoas? Por que o Congresso não está discutindo essa pauta? Não é importante garantir emprego digno para as pessoas? Uhum. Não é importante ter corredor de ônibus, linha de metrô, linha de trem urbano? Quem imagina hoje que o Congresso vai discutir uma pauta assim? A desilusão é tanta que é melhor para quem não teve a chance de examinar outros exemplos internacionais, exemplos do passado, de perceber que isso pode ser diferente, é melhor votar no direito. Acho que tem uma questão de um certo momento de fatalismo que impacta a esquerda, sem olhar as lições da história. Se a gente olha a derrubada da ditadura militar até a eleição do Lula em 2003, isto começou em 74, 75, com pequenas reuniões semi-clandestinas, movimento contra a caristia nas periferias, coisas pequenas que foram se adensando ao longo do tempo. Se a gente olhar a vitória do Bolsonaro em 2018, ela começa com a construção de uma corrente de extrema-direita no Brasil, pelo menos 10 anos antes. Também com pequenas reuniões, também com coisas que ninguém via, né? Ninguém via. Mas estava lá, estava sendo construído. Né? A gente tem um livro muito interessante, O Ovo da Serpente, sobre a construção do bolsonarismo, como mostra como isso foi construído a partir do pequeno. E o que você está dizendo, me parece que tem uma certa ideia hoje, de que não adianta se não fizer nada, né? Não quer dizer que começar esse processo que você está dizendo agora, Antônio, vai render frutos, por exemplo, na eleição de 2004, na eleição do ano que vem, 2024, não necessariamente, mas se não começar o movimento, ele não acontece, né? Acho que essa é uma questão. Hoje, crucial, há um certo cansaço, me parece, um certo desânimo, né, na esquerda, e a gente fica olhando para o Lula e achando que ele vai resolver tudo, né? Não vai. A gente ficou viciado nessa pauta imediata, né? O que o Congresso Nacional vai fazer amanhã? Como evitar tal tipo de malandragem? Qual tipo de ameaça à democracia? Isso é super importante. Mas não é, o que é mortal é você concentrar todo o trabalho político no curto prazo, na agenda conservadora e na agenda fisiológica, e você não criar brechas de escape, né? Então, eu acho, sabe, Mauro, eu acho que as mídias alternativas têm um papel muito importante nisso, porque esses movimentos começam de pouco, de poucas ações.
mas é preciso começar. Então, eu fico pensando, um movimento é esse, eu acho que a gente devia discutir, quem sabe a fórum, junto com outras palavras, a gente soma alguns esforços para discutir, por exemplo, esse tema que transtorna a vida de 80% da população que está endividada, e a mídia convencional não fala sobre isso. São pessoas, muitas de nós que estamos aqui ou que estão nos ouvindo, que acordam todo dia e o pesadelo da dívida ainda está lá. Tem 20% dos brasileiros, gente, que é obrigado a desviar 50% ou mais da sua renda mensal para o pagamento dos juros. Não é para o pagamento da dívida, é para o pagamento dos juros. Esse sistema financeiro que devia financiar o país está sugando a riqueza do país. Que medidas concretas nós vamos propor em relação a isso? Entende? Não é o desenrola, que o desenrola não desenrola nada. Inclusive é voluntário, o banco pode aceitar ou não, mas é preciso ter uma redução e uma renegociação dessas dívidas, é um tema. Né? Outro tema, acho que o tema da reforma política é um tema importantíssimo. Ele dialoga com esse sentimento de desilusão, de raiva, e que se não é bem tratado, ele se transforma em rancor contra a casta política. Né? Então, nós temos que construir umas pautas assim, sabe? Eu acho que isso interessa a quem é crítico dos rumos que o governo atual está tomando, mas talvez até dialogue com quem não tem essa crítica ainda, mas percebe que o Lula sozinho não pode jogar nas 11 posições, entende? Ele não pode ficar todos os dias enfrentando todas as pautas bombas. Temos que recuperar esse termo também. São pautas bombas que o Congresso Nacional vai apresentando para o presidente. É preciso fazer com que o Lula tenha o amparo da pressão popular sobre a casta política. É preciso suscitar essa pressão popular. Nós temos que definir um conjunto de pautas, eu acho viáveis, sabe? Um conjunto bem colocados. Um companheiro que morreu essa semana, Arthur Araújo, figura ótima, tinha uma expressão muito bonita, as pautas do povo, né? A pauta da carestia. Isso não começa com discussões políticas de grande profundidade, começa com gente que faz essas discussões tendo a sensibilidade de identificar determinadas pautas que lidam com os dramas da maioria e que apresentam saída. Tem que apresentar saída, não adianta ficar falando contra. Então, eu acho que talvez, pensando em 2024 também, né, isso aí tem que encontrar algumas expressões, sabe? Inclusive expressões sociais. A gente tem, mesmo nessa situação difícil, tem algumas pessoas que estão se destacando. O Silvio Almeida, por exemplo, como ministro, a potência dele é pequena, mas como político, no melhor sentido do termo, como pessoa que estuda o cenário político e busca alternativas, quem sabe a gente também o ajuda a se embandeirar dessas pautas. Ele é o ministro dos Direitos Humanos. A pessoa se vê livre de dívidas é um direito humano essencial, direito humano material e psíquico, inclusive. Né? Como é que a pessoa pode planejar a sua vida, pode almejar ter uma vida melhor, se ela está atolada, não é no pagamento da dívida, no pagamento dos juros, é um transtorno de vida, entende? E como você falou, o Desenrola traz questões para nós. Hoje mostrei duas esquisitices, né, da equipe econômica. Uma, falei mais cedo com o Maringoni, que é esta aqui. Né? O governo Bolsonaro, em 2021, tentou esmagar as pessoas com esta medida. Os recursos da Previdência como garantia de crédito. Não conseguiu. Renan Calheiros teve um papel importante naquele momento e evitou que essa medida fosse aprovada no Senado. Ou seja, você
coloca a sua casa, você coloca a sua poupança para a sua aposentadoria como garantia de um empréstimo. Se você não paga o empréstimo, você perde a casa, você perde o dinheiro da aposentadoria, você perde tudo. Pois bem, a Câmara, esta semana, aprovou este projeto por iniciativa da equipe econômica, por iniciativa do governo Lula. Outra é o desenrola, que você falou, né? Não desenrola nada, né? Esse programa aí para renegociação de dívida de até 5 mil, que tem algo muito esquisito, muito esquisito. Não é o esquisito espanhol, não, é o esquisito português. Olha aqui. A preservação ou não comprometimento do mínimo existencial nos termos do disposto não será considerado impedimento para a contratação de operação de crédito no âmbito do Desenrola Brasil. Deixa eu explicar. Mínimo existencial é uma figura que existe não só na economia brasileira, mas em outras, que é assim: qual é o mínimo minimorum que você precisa para viver e que é intocável? Não tem ação judicial, não tem nada. Ninguém pode meter a mão nisso. É um absurdo que aqui no Brasil é R$300. O Flávio Dino vem propondo que ele seja, no mínimo, o valor do Bolsa Família, R$600. Claro. Tá? Existem outras economias. Então, tem um mínimo que, assim, aqui ninguém mexe. Aqui é a garantia para que eu possa sobreviver minimamente. Pois o Desenrola está ignorando. O Desenrola está dizendo o seguinte: dane-se o mínimo existencial. Até o mínimo existencial vai ser comprometido nessa negociação. Olha, é uma das medidas mais antipopulares, no sentido de antipovo, que eu já vi em muitos anos, Antônio. Foi surpreendente. E, mais uma vez, assim como o outro tema, neste também o nosso Davi De Castro, um economista do povo aí, foi quem nos alertou para esta questão. O Desenrola vai enrolar as pessoas até no mínimo existencial, né? Vai enrolar até aquela garantia básica que ela tem, que a pessoa tem para sobreviver. Mauro, eu queria chamar a atenção para a confluência dessas duas pautas, sabe? Da pauta do fisiologismo com a pauta dos grandes poderes econômicos. Esse exemplo que você mostrou, é claro, são os parlamentares que atendem às pressões do lobby, dos lobbies do grande poder econômico. E no Ministério da Saúde, e no caso da tentativa do Centrão de assaltar o Ministério da Saúde, tem outra coisa envolvida. Não é simplesmente as emendas parlamentares, mas a saúde é hoje, na economia do imaterial, um dos setores econômicos líder, um dos setores econômicos centrais. E a gente vai viver... Tem duas coisas envolvidas nisso. A indústria farmacêutica e o chamado complexo econômico industrial da saúde, que é uma promessa do Lula, ou seja, estimular, por meio das compras do SUS, o ressurgimento de uma indústria de medicamentos, de uma indústria de vacinas, de uma indústria de equipamentos de imagem, por exemplo, que são hoje todos importados. O SUS pode estimular, porque ele tem necessidade de compra, em vez de importar, ele pode comprar aqui do Brasil. A Nízia é uma garantia disso. Um ministro do Centrão é uma certeza de que isso não vai acontecer. Mas tem um outro processo, que é a entrada das novas tecnologias na saúde. Desde das consultas à distância, das teleconsultas, que vão ficar cada vez mais populares, que elas tenham o seu papel, elas não podem substituir totalmente a consulta presencial, mas nas consultas de acompanhamento elas podem ser muito úteis, e o uso da inteligência artificial. Nisso está boa parte do futuro do cuidado com a saúde. Tem duas formas de fazer isso. Uma é o SUS recuperar o protagonismo dele e poder utilizar essas novas tecnologias para oferecer aquilo em que ele não é bom hoje. Por exemplo, consultas e exames. É uma luta para conseguir isso no SUS. Então, as novas tecnologias podem ajudar bastante a resolver o problema. A outra forma de resolver isso, que o Centrão certamente vai promover, se ele conseguir assaltar o Ministério da Saúde, é privatizando tudo. Porque você pode ter, por exemplo, aqui em São Paulo, a lei que regulamenta o teleatendimento já permite
que nos equipamentos do SUS, UPAs, UBSs e tal, a teleconsulta seja oferecida por meio de terceirização. Ou seja, vai uma empresa privada fornecer os médicos, contratados, sei lá em que condições, com o objetivo simplesmente de lucro. Então, não é só as emendas, não é só nas emendas que o Centrão está de olho nos negócios que essa modernização obrigatória da saúde pode gerar para ele, ao invés de um projeto popular e democrático, fortalecer o SUS. Ou seja, tudo está em disputa, né, Antônio? Tudo está em disputa no interior da sociedade. Eu acho... Desculpa, fala. Tudo está em disputa e a gente tem que perceber que é preciso criar não só uma pauta do povo, como diria o Arthur, mas é preciso criar uma articulação popular, digamos assim. É aquilo que o governo não faz porque tem dificuldades políticas ou porque não tem vontade política, não significa que deixa de ser uma necessidade. Se ele não faz, alguém tem que fazer. É preciso criar novas articulações políticas que podem começar e precisam começar, como você falou, da base. Iniciativas pequenas vão sendo início. Hoje, com as novas tecnologias, elas podem se espalhar rapidamente, mas que tem a ver com as necessidades concretas da população e com o seu atendimento. Perfeito. Antônio, eu gostei muito dessa sua ideia de abrir um ciclo de debate sobre a casta política, a reforma política, repensar a política brasileira, e você traz mais um ingrediente, né? A gente fica nessa coisa meio fatalista, não tem o que fazer, mas nós nunca tivemos tantas condições tecnológicas para fazer. A gente fazia isso nos anos 70, imprimindo numas maquininhas desse tamaninho, né, que era um negócio absurdo, entendeu? Hoje a gente tem possibilidades muito, muito maiores. Vamos continuar esse debate, Antônio, semana que vem, sobre essa questão. A política, o controle da política pelo povo, né? Obrigado demais, Antônio. Muito instigante. Obrigado a você, Mauro. Continuamos. Seguimos. Vamos embora. Um abração.